Oi, pessoal, dando continuidade, então, ao estudo dos fatores que influenciam eh, no mecanismo SN1 e SN2, e quando a gente pode confrontar o entendimento de que a reação ela vai seguir o mecanismo SN1, ela vai seguir o caminho SN2, nós vamos falar agora sobre o efeito da concentração e da natureza do nucleófilo agora, tá? Com relação ao nucleófilo, nós temos que há uma dependência para o mecanismo SN2, tá? Por quê? Porque no mecanismo SN1, a etapa que determina a velocidade da reação, que é a primeira etapa, é o rompimento da ligação carbono-grupo abandonador, né? Carbono eletrofílico e grupo abandonador. Então, nós só temos a participação do substrato eletrofílico. Nós não temos a participação do nucleófilo. Tá? Então, quando nós falamos sobre concentração e natureza do nucleófilo, nós vamos estar interessados exatamente em como que esse nucleófilo, como que a sua concentração e a sua natureza vão interferir no mecanismo SN2, certo? Então, nós podemos ter, repare, nucleófilos carregados negativamente, então além dele ter, né, o par de elétron livre disponível, ele ainda é carregado negativamente. E os nucleófilos que são carregados negativamente, eles favorecem mais o mecanismo SN2. Tá? Então, nós temos aqui um maior favorecimento do mecanismo. Eles aumentam a velocidade da reação. Tá? Então, ó, aumenta a velocidade da reação para o mecanismo SN2, certo? Então, se eu tiver que escolher R ou menos ou R ou H, eu quero aumentar a velocidade da reação, utilizo R ou menos. Então, por exemplo, utilizo metóxido de sódio ou utilizo metanol. Utilizo metóxido de sódio, tá? Porque já vai estar dissociado e aí eu vou saber que o oxigênio é negativo. No caso do metanol, nós temos aqui um nucleófilo neutro, né? E por que isso? Por que que nucleófilos carregados negativamente aumentam a velocidade para o mecanismo SN2? Vou pegar um exemplo aqui de um álcool. Então, nós temos aqui um álcool aqui, ó, atacando o nosso carbono eletrofílico, esse é o estado de transição, enquanto o oxigênio ataca carbono, o grupo abandonador vai saindo. Então, repare, o oxigênio, ele se ligou ao carbono, só que ele está fazendo 3 ligações, né? E aí, lógico, né? Agora, aqui ele tinha no ROH, o oxigênio ele tem 2 pares de elétron livre, agora o oxigênio só tem um par de elétron livre, 3 ligações, portanto, carga positiva. Tá legal o oxigênio ficar com carga positiva? Ele até comporta bem, mas para um produto final não, né? Então, nós temos que ter a necessidade de ter uma outra etapa, que é retirar o hidrogênio do oxigênio. Então, uma etapa a mais, né? Que é a retirada do hidrogênio por um grupo, pelo próprio grupo abandonador ou por uma base, tá? Então, como para os neutros nós precisamos de uma etapa a mais, que é a abstração do hidrogênio, certo? Então, o ideal é que nós tenhamos, para aumentar a velocidade, nucleófilos carregados negativamente. Então, R menos, R grupo alquil é melhor que ROH, OH menos melhor que água, RS menos, né, melhor que RSH, tá? Bem, portanto, nucleófilos carregados negativamente aumentam a velocidade do mecanismo SN2. Com relação à polarizabilidade, nós precisamos introduzir um termo que é a nucleofilicidade. A nucleofilicidade vai ser, né, a facilidade com que esse nucleófilo tem de aproximar a sua densidade eletrônica para uma espécie carregada positivamente ou com um polo positivo, né? O nucleófilo ele tem essa característica de levar a sua densidade eletrônica até o eletrófilo deficiente em elétrons. E quanto mais polarizável ele for, maior vai ser aí a sua nucleofilicidade. Então, o que vai interferir
nessa polarizabilidade e, consequentemente, na nucleofilicidade. Nós temos dois fatores, que são a eletronegatividade. E aí, quando nós falamos da eletronegatividade, desculpem aqui a letra, tá, gente? Estou aprendendo ainda a escrever aqui nesse quadro. Quando nós falamos aqui da eletronegatividade, se o nucleófilo, quanto mais ele for eletronegativo, ele vai querer essa densidade para ele vai querer ficar com essa densidade eletrônica para ele. Ele não vai querer expandir para o deficiente. Então, quanto mais eletronegativo ele for, menor é a sua nucleofilicidade. Tá? Menor é a sua nucleofilicidade. Tá? E o outro fator que nós vamos levar em consideração é o raio atômico. Então, o nucleófilo, mais uma vez, é a espécie que quer elevar a densidade eletrônica. Certo? Se ele é um átomo muito pequenininho, olha o núcleo dele aqui, e o parzinho de elétron que ele quer compartilhar. Agora ele é um átomo bem grandão. Aqui está o núcleo dele, aqui está o par de elétron que ele quer compartilhar. Quando ele é muito pequenininho, o núcleo ele exerce um efeito de blindagem sobre esses elétrons muito grande, ele atrai com mais força esses elétrons. Então eu quero doar o meu par de elétrons, mas quero compartilhar o meu par de elétrons, mas ele está sendo muito atraído pelo núcleo. Então não está legal. Ao passo que esse daqui grandão, ó, ele quer também compartilhar o seu par de elétrons, mas ele é um átomo grande, então o núcleo já não tem um efeito de blindagem tão grande sobre os elétrons periféricos. Então, o ideal é o seguinte, quanto mais polarizável for o nosso nucleófilo, quanto mais polarizável é o nosso nucleófilo, maior é a sua nucleofilicidade. Nucleofilicidade. Tá? E, consequentemente, nós vamos ter aí, ó, bons nucleófilos. E onde é que nós temos, portanto, bons nucleófilos? Quanto menos eletronegativo ele for, né? Quanto menos eletronegativo e quanto maior for o raio atômico. Certo? E quando nós falamos na eletronegatividade, nós consideramos até mesmo a questão de HOMO, né? O nucleófilo é aquele que utiliza o par de elétrons não compartilhado do orbital molecular de maior energia. Onde é que nós temos maior energia? No menos eletronegativo ou no mais eletronegativo? Então, quanto maior é a eletronegatividade, nós estamos contribuindo para diminuir a nossa energia. Portanto, nós não estamos contribuindo ali com o HOMO, né? Tá? Então, bons nucleófilos são aqueles que são menos eletronegativos e que têm maior raio atômico. Eles favorecem, portanto, o mecanismo SN2. E nucleófilos carregados negativamente também favorecem a velocidade do mecanismo SN2, porque ele vai se proceder em apenas uma única etapa. Tá? Uma coisa que eu queria introduzir também para vocês seria o caso dos nucleófilos volumosos, por exemplo, um terbutóxido. Olha o terbutóxido. Ele tem, ó, um grupo terbutila, um grupo altamente volumoso. Olha o volume desse nucleófilo. Então, quanto maior é o volume do nosso nucleófilo, ele vai estar favorecendo ou desfavorecendo o mecanismo SN2. Repare que o mecanismo SN2 ele depende da energia do estado de transição. Quanto maior são as repulsões no estado de transição, maior é a energia do estado de transição. Quanto maior é a energia do estado de transição, menor é a tendência pela SN2. Vamos lembrar aqui, ó, quanto maior for a energia do estado de transição, menor vai ser a tendência pelo mecanismo SN2. E nucleófilos volumosos fazem o quê? Aumentar a energia
do estado de transição e, portanto, diminui a possibilidade da gente ter o mecanismo SN2. Tá bom, pessoal? É isso sobre a influência do nucleófilo no mecanismo de substituição nucleofílica.